Vamos iniciar a correção das atividades do Plano de Estudos Tutorados, volume 4, semana 4. O assunto estudado durante a semana foi perímetro e áreas de figuras planas. Área de figuras planas. Vamos recordar as fórmulas para calcular a área das principais figuras planas. O quadrado. A área do quadrado é a medida do seu lado elevado ao quadrado. No retângulo, nós temos que a área é a medida da base vezes a medida da altura. O paralelogramo. A área é igual à medida da base vezes a medida da altura. No triângulo, a área é a medida da base vezes a altura dividido por 2. O trapézio, a área é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. O círculo, a área é π vezes o raio ao quadrado. Lembrando que para o π nós usamos sempre o valor 3,14. E o losango, a área é a diagonal maior vezes a diagonal menor divididos por 2. Atividade 1. Calcule as áreas das figuras abaixo. Nós temos primeiramente um triângulo de 4 centímetros de base e 2,5 centímetros de altura. Então, a área é base vezes altura dividido por 2. A área é 2,5 vezes 4 dividido por 2. 2,5 vezes 4 é igual a 10. E 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, a área do triângulo é 5 centímetros quadrados. O quadrado tem 2 centímetros de lado. A área é a medida do lado ao quadrado. Se o lado mede 2, eu tenho 2 ao quadrado, que é igual a 4 centímetros quadrados. O retângulo tem 3,5 centímetros de base e 2 centímetros de altura. E a área é a medida da base vezes a medida da altura. 3,5 vezes 2, a área do retângulo é 7 centímetros quadrados. E a área do paralelogramo também é base vezes altura. A base mede 3,2 centímetros e a altura mede 2,5. 3,2 vezes 2,5 é igual a 8 centímetros quadrados, que é a área do paralelogramo. Atividade 2. Pedro quer fazer uma pipa. Ele pesquisou o plástico ideal e o encontrou sendo comercializado em rolos, com a largura igual a 1,5 metro, pelo preço de R$ 2,00 o metro. A pipa terá o formato de um quadrilátero, com os 4 lados possuindo a mesma medida. Na figura abaixo estão especificados o formato e as dimensões da pipa. Então, nós temos aqui a pipa, com seu formato, as dimensões, o comprimento, a largura. Qual o nome do polígono que tem a forma da pipa? Nós podemos observar que a pipa tem o formato de um losango. Quanto mede em metros a diagonal maior? A diagonal maior mede 150 centímetros. 150 centímetros equivale a 1,5 metro. Quanto mede em metros a diagonal menor? A diagonal menor mede 60 centímetros, que equivale a 0,6 de 1 metro. Ainda sobre a pipa, nós podemos observar que pergunta-se qual o nome do ângulo formado no encontro das duas diagonais. Então, as duas diagonais elas se encontram no centro da pipa, formando um ângulo de 90 graus. E esse ângulo ele é chamado de ângulo reto. O ângulo formado entre a diagonal maior e um dos lados da pipa é agudo ou é obtuso?
Então, vamos observar um desses ângulos. Nós temos 4 ângulos formados pela diagonal maior e um dos lados da pipa. Esses ângulos são menores que 90 graus. Então, eles são exemplos de ângulos agudos. A área da pipa em metros quadrados, média. Se a pipa tem o formato de um losango, a área diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então, 1,5 vezes 6 décimos é igual a 9 décimos. E 9 décimos dividido por 2, a área da pipa é 0,45 metros quadrados. Qual o comprimento mínimo em metros do plástico que Pedro deve comprar? Bom, de acordo com o desenho, o comprimento mínimo é 60 centímetros. Se pediu em metros, 60 centímetros equivale a 6 décimos do metro. Por quê? Cada 1 metro tem 100 centímetros. E qual o valor que Pedro pagará pelo plástico? Se ele precisa de 60 centímetros e cada 1 metro é R$2, então 60 centímetros vezes R$2 é igual a R$1,20. Atividade 3. Uma piscina tem 6 metros de comprimento, 3 metros de largura e 1 metro de profundidade, de forma que tanto o piso do fundo quanto as paredes internas têm formatos retangulares. Deseja-se utilizar azulejos quadrados de 20 centímetros para revestir o fundo e nas paredes internas da piscina. Esse tipo de azulejo é vendido em caixas completas. Vamos observar a piscina. Nós temos aqui a piscina com as suas dimensões. De acordo com os dados do enunciado do problema, o comprimento dessa piscina equivale a 6 metros. A largura dessa piscina é igual a 3 metros. E a profundidade equivale a 1 metro. Então, com as dimensões citadas, vamos calcular a área de cada uma das partes dessa piscina. Primeiro, a área do fundo, eu vou chamar de área 1. Para calcular, como a piscina tem um formato retangular, nós vamos fazer o comprimento vezes a largura. Então, 6 vezes 3 é igual a 18 metros quadrados. Agora, vamos para as laterais. Tem duas laterais de mesmo tamanho. Pegando a medida do comprimento e a profundidade, nós vamos calcular a área 2. Então, ele tem 6 metros de comprimento por 1 metro de profundidade. Então, 6 vezes 1 é igual a 6 metros quadrados. E vamos pegar as laterais menores, né? Fazendo o produto da largura pela profundidade. Então, 3 vezes 1. 3 vezes 1 é igual a 3 metros quadrados. Vamos calcular a área total da piscina. Vai ser igual a quê? A área do fundo, mais 2 vezes a área 2, que eu tenho 2 laterais de mesma medida, mais a área 3, que também eu tenho 2 laterais de mesma medida. Então, a área total vai ser 18 mais 2 vezes 6 mais 3. E 6 mais 3 é igual a 9. 9 vezes 2, 18. 18 mais 18, a área total da piscina é 36 metros quadrados. Agora, vamos calcular a área de um azulejo. O azulejo ele é quadrado e ele tem 20 centímetros de lado. Então, a área do azulejo é a medida do lado ao quadrado. Se o lado é 2 décimos, 2 décimos vezes 2 décimos é igual a 4 centésimos de 1 metro quadrado. Então, com os cálculos que nós acabamos de fazer, nós vamos responder as próximas perguntas. Na letra A, quantos azulejos, no mínimo, devem ser comprados para revestir o interior da piscina? Então, nós vamos pegar a área total, né?
para revestir a piscina toda. A área total dividida pela área de um azulejo. A área total é de 36 metros quadrados, a área total da piscina. E a área de um azulejo é de 4 centésimos de um metro quadrado. 36 dividido por 4 centésimos vai precisar de 900 azulejos para revestir toda a piscina. Se cada caixa de azulejo contém 40 peças, quantos metros quadrados uma caixa de azulejo é capaz de revestir? Então, se uma caixa tem 40 peças e cada peça mede 4 centésimos de um metro, então uma caixa vai ter quantos metros quadrados? Então, nós vamos fazer 40 vezes a área de um azulejo. 40 vezes 4 centésimos, cada caixa tem 1,6 metros quadrados. Letra C. Qual é a quantidade mínima de caixas de azulejos que deve ser comprados para revestir essa piscina? Então, para revestir a piscina toda, a quantidade de caixas vai ser igual a quê? A área total da piscina dividido pela área de azulejos que cada caixa vai cobrir. Então, 36, que é a área total, dividido por 1,6, que é a área que uma caixa é suficiente para estar cobrindo. 36 dividido por 1,6, 22,5. Como lá no enunciado já falou que só vende caixas fechadas, então deve-se comprar 23 caixas. Letra D. Considerando que os azulejos podem ser quebrados durante a obra, deve-se comprar sempre 3 caixas a mais do que a quantidade mínima suficiente para esse revestimento. Se esse azulejo é vendido ao preço de R$ 31,00 o metro quadrado, qual o valor que se gastará com a compra dos azulejos? Bom, 23 caixas é o suficiente, mas aí falou que tem que comprar sempre 3 caixas a mais. Então, no total, 26 caixas devem ser compradas. Se uma caixa custar R$ 31,00, 26 vezes 31, gastará R$ 806,00 para comprar todo o material para revestir a piscina. Chegamos ao fim de mais uma etapa. Se está com as atividades em dia, parabéns. Se não está, corra, ainda está em tempo. Não se esqueça que sua carga horária depende da devolutiva das atividades. Qualquer dúvida, pergunte. Estou aqui para auxiliar você.